Olá, estamos nos aproximando de um dos momentos e talvez de uma das refeições mais aguardadas do ano. Daqui a pouco tempo, se é que isso já não aconteceu, você estará em torno de uma mesa com um alimento especial, mas também com pessoas especiais. Como eu disse, esse não é apenas o momento mais aguardado do ano por aquilo que nós fazemos ao nos sentarmos à mesa, mas é muito importante pelas pessoas que estão conosco. No entanto, existe algo que excede todos esses motivos importantes relacionados ao Natal. Só existe Natal por conta de Cristo Jesus. Ele dá sentido ao Natal, ele é a essência do Natal e juntamente com sentido e essência, o Natal fornece a cada um de nós motivos especiais para reflexão, para reposicionamento de coisas da vida e também motivo para nós agradecermos e celebrarmos ao Senhor. Nesse dia especial, de véspera de Natal, eu gostaria de convidar você a pensar comigo em um dos principais textos relacionados ao Natal. Se você tivesse que responder a pergunta, qual texto bíblico é aquele que melhor define o que é o Natal, seja em termos de explicação do evento Natal, quando de fato aconteceu, quanto também de explicação às suas aplicações e lições para a nossa vida? Nós podemos ter inúmeras respostas, e acredito que não exista uma resposta apenas correta para essa pergunta. Mas para mim, um dos textos, ou o texto que melhor define o Natal, seja em termos do acontecimento histórico, quanto também das lições que nós podemos tirar para a nossa vida, se encontra no famoso livro de João, e na famosa passagem de João capítulo 1, verso 14. Se você puder me acompanhar na leitura, se for necessário, porque eu tenho certeza que você conhece esse texto de cabeça, memorizado. João capítulo 1, verso 14 nos diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. No capítulo 1 do seu evangelho, João explica muitas coisas a respeito de Jesus, começando em tempos eternos, falando que Cristo é eterno. Mas no momento em que o Eterno pisa essa terra, João narra de forma brilhante esse evento. Não apenas relacionado apenas ao nascimento de Cristo, mas também a tudo aquilo que aconteceria depois desse nascimento. Relacionado ao Natal, João capítulo 1, verso 14, nos fornece pelo menos 4 lições importantes para a vida. E a primeira delas tem a ver a forma como João se dirige a Cristo, chamando Cristo de verbo. Verbo é uma palavra que poderia ser traduzida de inúmeras formas. E através dessa palavra nós poderíamos tirar também muitas lições a respeito de Cristo. Como verbo, Cristo pode ser narrado como eterno, como aquele que revelou o Pai. E essa talvez seja a principal lição que o Natal nos fala a respeito de Cristo. Porque a vida e o ministério de Cristo foram, na realidade, a maior explicação que a humanidade já teve a respeito do Pai. Quando nós olhamos para o Verbo, Cristo Jesus, aquele que revelou o Pai, nós podemos entender que em Cristo nós podemos ter um vislumbre de quem a divindade é. A maior e a melhor de todas as explicações que a humanidade já viu a respeito do Pai, a respeito do divino, aconteceu não através de palavras escritas ou de conceitos descritos, mas sim através da vivência de Jesus Cristo. Se você quiser conhecer as ações de Deus, se você quiser conhecer o amor de Deus, a forma como Deus trata e se dirige ao ser humano, basta nós olharmos para Cristo. Mas se nós quisermos olhar também e aprender como nós podemos imitar a Deus no trato com o ser humano, nas nossas ações do dia a dia, basta nós olharmos
para aquele que, de uma forma muito clara, demonstrou em atos práticos isso a cada um de nós. Jesus é o Verbo, mas não apenas o Verbo. O texto bíblico nos diz, em segundo lugar, que Jesus é o Verbo encarnado. Jesus não se fez de conta que era um ser humano. Jesus não apenas ilustrou a sua vida como a vida de um ser humano. Jesus, Deus, encarnou. E o texto diz que esse Verbo se fez carne. E quando eu olho para essa realidade, quando eu olho para essa dimensão, eu entendo que Jesus, como o próprio texto bíblico nos diz, chorou, ele passou fome, ele passou as dores que eu e você passamos em todos os dias da nossa vida. E quando eu olho para essa realidade do texto, da vivência de Cristo, mas principalmente para a nossa vivência até esse dia 24 de dezembro, eu fico imaginando que não há experiência que eu desfrutei em todos esses dias, sejam elas boas ou positivas, sejam elas negativas ou positivas, boas ou ruins, que Cristo também não tenha passado. E ao olhar para essa realidade, eu entendo que eu não tenho um Deus que é indiferente às minhas lutas, indiferente aos meus sentimentos, indiferente a tudo aquilo que fez com que o meu ano talvez não fosse um ano tão perfeito assim, ou para algumas pessoas, até mesmo um ano desejável de ser repetido. Quando eu olho para essa realidade, eu entendo que Cristo sabe exatamente aquilo que você passou nesse ano. Ele não apenas sabe, mas Ele também esteve com você. E essa é a terceira lição que esse texto me apresenta. Porque esse Verbo que se fez carne habitou entre nós. Você sabe que essa ideia de habitou entre nós poderia ser traduzida de inúmeras formas. E talvez algumas até mesmo mais assertivas do que essa. Olhando para o contexto do Antigo Testamento, uma das possíveis traduções para essa parte do texto seria: Cristo armou a sua tenda entre nós. Viveu aqui com a gente. Viveu como um de nós. Viveu lado a lado do ser humano. E essa ideia me fala que Cristo não é apenas aquele que sabe o que você passa, sabe o que você passou, sabe o que você está passando, mas Ele é aquele que está com você, que armou a sua tenda ao seu lado e está junto com você em todos os momentos. O momento de Natal é momento de celebração, mas também é momento de sermos confortados pela presença daquele que sabe o que nós passamos e está ao nosso lado em todos os momentos. Natal é momento não para nós celebrarmos as dificuldades da vida, mas é momento sim para nós celebrarmos a presença de Deus conosco. A presença de um Deus que se aproxima de cada um de nós, que nos acompanha, nos sustenta e nos ampara em todos os momentos de dificuldade. Em volta da sua mesa, que talvez esteja festiva nesse momento, há lugar para Ele também armar a sua tenda e celebrar com você esses momentos. Afinal de contas, o nosso ano não foi feito apenas de momentos ou de circunstâncias negativas, foram feitos também de momentos positivos, de circunstâncias positivas, e nesse momento, Cristo também quer armar a sua tenda ao seu lado, festejando com você. Afinal de contas, a bênção recebida, a porta aberta, aconteceu pela provisão do nosso Senhor. Jesus, que sabe o que você passa, Ele também está ao seu lado em todos os momentos. A última mensagem que João capítulo 1, verso 14 nos fala a respeito do Natal se encontra no final do texto, dizendo que Jesus, o Verbo encarnado, Ele habitou entre nós,
mas Ele também é alguém cheio de graça e de verdade. Graça e verdade são as duas dimensões do Evangelho. Quando nós olhamos para essas duas realidades, nós entendemos como a salvação aconteceu de forma perfeita, afinal de contas merecemos a morte e recebemos a vida, e mesmo assim, Deus não foi injusto com cada um de nós. Graça tem a ver com perdão, e verdade tem a ver com aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Se Jesus fosse apenas graça, Ele seria um Deus que seria leniente com relação aos nossos erros, passivo demais com relação aos nossos erros. Mas se Ele fosse apenas verdade, Ele seria um árbitro extremamente duro, extremamente legalista. No entanto, em Cristo, graça e verdade se encontram e estão à disposição de cada um de nós. Natal é o momento para nós celebrarmos a salvação, o perdão gratuito dos nossos pecados, mas é um momento também para abrirmos a porta da nossa vida, do nosso coração para o Senhor entrar e transformar a todos nós com a sua verdade. Graça e verdade se misturam em Cristo e podem e precisam ser uma realidade na vida de cada um de nós. O Senhor aceita a todos pela sua graça, assim como Ele também quer transformar a todos pela sua verdade. Que nesse Natal, Jesus, o Deus encarnado, que habitou entre nós, possa entrar na sua vida também, inundando ela com a sua graça e transformando a sua vida com a sua verdade. Assim eu não tenho dúvidas que, a despeito de qualquer circunstância, seja ela positiva ou negativa, todos nós teremos a oportunidade de vivenciar um feliz Natal. Que Deus te abençoe.